Fala, iluminados! Eu sou o Beto da Iluminado e hoje eu estou aqui para responder as perguntas de vocês, dos inscritos que mandaram perguntinhas. Então vamos à primeira pergunta. @Ana Caroline, o que faz um light designer? O light designer faz projetos luminotécnicos. Então geralmente a gente faz projetos complementares junto com... Porque o arquiteto, ele, em obras que são com orçamentos mais reduzidos, ele acaba fazendo tudo. Elétrica, hidráulica, às vezes você tem alguns fornecedores de ar-condicionado e tal, que vão fazer alguns projetinhos complementares, mas o ideal é você chamar um especialista naquela área, né, quando o cliente tem um potencial para isso, e aí você junta esses projetos complementares. Então esse é o nosso trabalho. @Mateus Siqueira pergunta: quais são as principais temperaturas de cor e para qual ambiente cada uma é mais indicada? Legal. A gente tem pássaros hoje, nós estamos gravando no nosso estúdio externo, a gente está gravando no jardim, porque nós estamos preparando um estúdio novo, super recheado para vocês, inscritos da Iluminato. E essa pergunta de temperatura de cor é super recorrente, a gente tem um vídeo maravilhoso explicando tudo isso. De forma reduzida, a gente trabalha com 3.000 ou 2.700, que é o branco quente amarelado em uso residencial, até 500 lux ou projetos de alto padrão. Então aí envolve cargas simbólicas, tipos de aplicação. A luz 4.000 você pode usar em bancos, escritórios, uso comercial em geral. Acima de 500 lux você já vai para uma luz neutra. E a 6.000 é uma coisa que usava-se antigamente, porque a fluorescente só tinha nesse tipo de temperatura. Hoje praticamente todas as aplicações que você faz com 6.000 você pode fazer com 4, porque ela ainda é muito comum. Ela é muito bem aceita em mercados populares, em supermercado, em lojas de depósito, lojas de material de construção. Acaba se trabalhando muito com esse tipo de temperatura de cor. Ela proporciona um contraste maior entre os objetos, porque é um branco mais, vamos dizer assim, mais branco, quase azulado. Então, mesmo no pacote luminoso, você consegue ter uma percepção de luz maior. O LED, com uma temperatura de cor mais alta, ele consegue ter uma eficiência em lumens por watt maior. E quanto mais amarelado, menor essa eficiência, porque você põe uma camada pó-trifósforo nesse colimador. E ela precisa ter uma quantidade maior para ser amarelada. Então, depende muito da aplicação. Não tem uma regra. Até, inclusive, a norma não especifica, né? Vai muito da sensibilidade, do que você quer imprimir com aquele ambiente. Você tem um ambiente todo de aço inox, todo moderno. Você trabalhar com uma luz, uma temperatura de cor mais alta. Você tem um ambiente todo de madeira, todo intimista, de pequenas proporções. Você trabalhar com uma luz mais quente, mais amarelada, vai ser mais alinhado, né? Próxima perguntinha. @Luana Silva 12, como escolher a luminária ideal para ambientes residenciais? Olha, Luana, é muito genérico, porque ambientes residenciais, a gente tem diversos ambientes. Então, cozinha, a gente precisa de uma luminária homogênea, com um fluxo luminoso mais alto. Num quarto, numa sala, você pode trabalhar com spot, com luz e sombra. Então, teria que a gente pensar em um ambiente específico, entender a geometria desse ambiente, os materiais desse ambiente, o que a gente pode aproveitar de bacana desse ambiente. Olha, vamos destacar esse quadro, putz, essa parede não está tão legal, então não vamos dar um banho de luz nessa parede, vamos apostar para cá, apostar para lá. Então, é muito difícil responder a tua pergunta, me desculpa. Próxima, @Jéssica_Santos, o que é lux e lumen? Isso é fácil, Jéssica. Lux é o resultado luminoso no ambiente, tá? Lumens é o fluxo luminoso da fonte. Então, a lâmpada, ela produz, vamos supor, 600 lumens. Ela proporciona luz para todos os lados. Só que eu vou pendurar essa lâmpada aqui em cima da minha cabeça a 1,5 m de distância. E aqui nesse plano, eu tenho uma lâmpada aqui em cima da minha cabeça e eu tenho um luxímetro aqui na minha mão invisível que eu coloquei, deu 100 lux. O que significa? Eu tenho 100 lux nesse plano e essa lâmpada tem 600 lumens. Aí eu dou uma de doido e puxo essa lâmpada 2 metros para cima da minha cabeça. Ela estava a 1 metro e eu coloquei ela a 2 metros. Ela vai continuar dando 600 lumens. Porém, onde eu tinha aqui, falei 100 lux, minha cabeça é meio ruim. A gente vai para 25 lux, tá? Porque a luz é inversamente a distância ao quadrado, inversamente a distância ao quadrado. Então, uma coisa é a luz
em função da distância, e outra é a fonte luminosa. Certo? Próxima pergunta. @danilo.silva. Qual o conceito de luz difusa, luz direta e luz indireta? Certo, Danilo. Eu vejo as pessoas usarem essa palavra, uma luz mais indireta, de uma forma muito errada. Né? Pega um spot e fala que é uma luz mais indireta. Sua pergunta é perfeita. Luz difusa. O que é difusão? É quando você põe um acrílico leitoso, um tecido, uma cúpula, que você difunde a luz. Você faz com que aquele faixe que é concentrado fique difuso, fique para todos os lados, fique homogêneo, fique uma luz soft. Isso é luz difusa. Luz indireta. A luz indireta é aquela que bate num lugar e volta. Então, quando você tem uma bandeja de luz que projeta a luz para cima e volta, quando você tem uma luminária coluna que joga a luz no teto e volta. Vou pôr uma imagem aqui de uma luminária indireta, aquilo que rebate, não é direto, é indireto. Luz direta é tudo aquilo que é para baixo, direto. Então, um spot, um plafond, tudo isso é luz direta. 95% da iluminação é luz direta. Luz indireta é uma coisa super legal, super bacana, que tem aplicações específicas para um home, para um quarto, porque você geralmente vai ter um resultado luminoso muito mais baixo, porque você tem uma perda muito grande. Contrapartida é super confortável, porque não vem direto aos olhos. Então, é uma coisa bem pontual, né? Então, @Jennifer253_. Qual o tipo de iluminação mais adequada para pé direito duplo? Jennifer, não tem um tipo específico, existe uma fórmula, tá? Lembra quando eu falei que a lâmpadazinha a 1 metro dava 100 lux e a 2 metros foi para 25? É a mesma lógica, você tem uma perda gigantesca quando só de dobrar a altura. O que isso significa? Que você tem que pôr uma fonte luminosa muito mais forte. No caso de lâmpadas, onde você trabalharia com uma par 20, você vai para uma par 30. Onde você trabalharia com uma R70 no pé direito até 2,80, você vai usar uma R111 no pé direito de 5 metros ou 4 metros. Então, você aumenta o pacote luminoso para poder trabalhar lá no alto. Ou, se você não quiser aumentar esse consumo, porque é tudo mais caro, a instalação, né, o equipamento é mais caro, o consumo é maior, você pode trabalhar com sistemas pendentes, né? Então, no escritório, você pode vir com uma peça ali coroando aquela mesa, que você resolve esse problema da altura. Mas tem situações comerciais tal, que você quer ter esse vão livre, você não quer aquele monte de fio. E aí você trabalha com tudo isso no alto. E aí vai depender muito do que é esse ambiente. É uma galeria, então a gente vai fazer uma iluminação de 300 lux. É uma área de fabricação, um galpão, que você precisa ter uma linha de produção super clara, você vai trabalhar vai chegar em 500 lux, vai trabalhar com uma luminária industrial, porque você não tem preocupação de acabamento, mas você tem preocupação com o fluxo. Então é muito difícil só em relação ao pé direito especificar uma luminária, a gente precisaria mais informações nisso. @Vinicius_Souza. Pode 2 temperaturas de cores no mesmo ambiente? Então, Vinícius, pode o que você quiser, porque a norma não vai dizer que não pode. Porém, a princípio eu não gosto, porque sempre alguém vai gostar mais do amarelado ou do azulado, e vai entrar nesse ambiente e vai falar, nossa, essa luz está azul. Ou o que gosta da luz azul fala, nossa, essa luz está amarela. Então é aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio. Se você trabalhar tudo com a mesma temperatura de cor, você não vai ter essa distância. Porém, se você tiver um conceito naquilo que você está fazendo, pode fazer sentido. Vamos imaginar como eu estava fazendo hoje. Era uma lojinha bem pequenininha de piercing, que tinha uns expositores, e eram uns piercings de joia, então tinha os piercings de prata, cromados, e tinha os piercings dourados. Então, a vitrine dos dourados fizemos uma luz branco quente. Nos de prateado, uma luz 4000 neutra, porque vai valorizar mais aquele tom. Então, veja, é a mesma vitrine, que tem nichos, tem áreas diferentes, então, está misturando temperatura de cor, mas existe um conceito do porquê misturado, né? Senão vai parecer que você foi fazer uma reposição de uma lâmpada e aquilo ficou mal alinhado, acabou o fabricante, algum probleminha nesse sentido, né? @Amanda.luz24. O que é um LED eficiente? Manda, um LED eficiente, a gente vai falar em eficiência, que basicamente é lumens por watt, tá? Então, quanto maior o pacote luminoso dele e menor o consumo dele, melhor. LED não é linear. As pessoas compram muito LED por potência.
É muito comum você ver, eu quero um refletor de LED de 100 watts, de 50 watts, de 200 watts, ou uma lâmpada de 7 watts. Isso faria sentido se a gente estivesse falando de uma tecnologia incandescente, ou halógena, ou tecnologias tradicionais, onde a eficiência em lúmenes por watt, existem alterações, mas são pequenas. O LED, a alteração em lúmenes por watt é gigantesco. Então você pode ter um LED de 9 watts que dá 200 lumens, um LED de 9 watts que dá 1500 lumens, ou fita ainda tem variações muito maiores. Então você vai desde 40 lumens por watt até 200 lumens por watt. Então, a princípio, isso é um LED eficiente. Mas a gente não deve olhar só para a eficiência dos LEDs. Os LEDs eles são muito mais complexos. Você tem que olhar para a qualidade de luz desse LED, para a qualidade do espectro luminoso disso, né? O LED ele é composto, uma luz branca, ela é composta de vários espectros de várias cores. E quanto mais rico for esse espectro, melhor a qualidade dessa luz, o índice de produção melhor você vai ter, controle de ofuscamento do sistema óptico disso para te dar conforto visual, desenhos de facho, qualidade, né, de um facho preciso. Então, não é só a eficiência energética, mas esse é muito importante, esse parâmetro. @fabio.galvão7. Qual a diferença de fluxo luminoso e intensidade luminosa? Intensidade luminosa a gente geralmente usa para candela, que é o fluxo luminoso em função do ângulo sólido. Para resumir, a ideia é o seguinte: lâmpadas que jogam luz em 360, a gente vai falar em fluxo luminoso, que a gente fala na medida de lumens. Quando você pega esse fluxo em 360 e põe um corpo óptico, imagina uma lâmpada refletora, ou no caso de um LED que tem um colimador e um acrílico que vai dirigir esse facho em uma única direção, você vai falar em candelas, que é a intensidade luminosa. É mais ou menos isso. Mas você está falando das duas coisas na fonte, não está falando de lux, que é a luz em função da distância. Você está falando quantas candelas ela produz ali, que você está pegando todo aquele pacote e direcionando. @Juliane_Silva97. Tubular ou perfil de LED? Em qual ocasião utilizar? Olha, Juliane, vamos lá. Tubular de LED, na verdade ela veio para fazer um retrofit. Então a gente tinha um sistema de lâmpada fluorescente tubular, que você já tem a luminária instalada, já tem toda a infraestrutura para isso. Você quer trocar para o LED, você pega uma tubular de LED e encaixa. É uma solução para ser barata e para ser retrofit, para você aproveitar aquilo que já existia. Perfil de LED ele tem um outro conceito. O perfil de LED ele é para ser contínuo, né? Então é para você criar uma iluminação difusa no ambiente com dimensões reduzidas. Ele tem capacidade de fazer coisas que você jamais vai conseguir fazer com uma tubular. Uma tubular de LED, o máximo que você vai conseguir fazer é colocar dentro de uma sanca, que aí teoricamente você pode colocar um perfil ou uma tubular de LED. Talvez esse seja o objetivo da sua pergunta, aplicado a uma sanca, o que é melhor. Sem dúvida nenhuma, tubular você vai ter um custo infinitamente mais baixo e vai iluminar. Porém, você vai ter emenda entre as lâmpadas, você vai ter medidas duras que você não consegue mexer nisso. O perfil de LED, você consegue projetar ele a 45 graus, que aumenta a eficiência, porque a tubular ela produz luz em 360. Mesmo as de LED, elas têm um ângulo de abertura muito grande. Se você pegar um perfil 45 graus, você consegue projetar a luz para fora dessa sanca, aumentar a eficiência dela. Você consegue fazer exatamente no tamanho que você precisa para ter uma continuidade, não ter luz marcada, né, sobreposta ou faltas de luz. E você tem uma dissipação, ele é de alumínio, ele vai ter uma dissipação muito melhor desse calor. A gente sabe que o LED é sensível ao calor. Então, ele é uma solução que foi desenhada para a tecnologia LED. Porque a tubular ela foi desenhada para a tecnologia fluorescente. E aí, então, é uma adaptação. Então, sem dúvida nenhuma, a Ilunato, que é fabricante de perfil de LED, está aqui www.ilunato.com.br. Nós temos mais de 20 modelos de perfil e a minha dica é perfil de LED. @Gabi_Lopes. Qual o espaçamento adequado entre pendentes? Gabi, depende de muita coisa, depende do tamanho do pendente, depende do efeito que você quer fazer. Você está falando de um balcão, eu gosto de preencher pelo menos um terço. Tá? Vamos pensar numa mesa, tá? Uma mesa com diâmetro de 1,20. Eu preciso de um pendente que tenha pelo menos um terço disso para ter uma proporção. Mas pode ser um pendente todo aramadinho, todo leve, então ele pode ter uma proporção maior.
Você pode também pôr um pendente gigante que abraça essa mesa, isso pode ficar interessante. Eu acho que é muita definição de regra. O vale do desenho, não tem isso. Assim. Eu tenho essa coisa de 1/3 até 50% para a gente ter um ponto de partida, mas não se preocupe. Se preocupe com o desenho como um todo, né? Eu acho que isso é o mais importante. @Jaque_arquitetura. Qual o ângulo de abertura usar no spot? Olha, Jaque, depende do que você quer fazer com o spot. Se você tem tipo um quadrinho pequenininho, você vai usar um ângulo fechado. Se tem um painel gigante, você vai ter que usar um ângulo aberto e talvez vários fachos combinados para ter um ângulo uma projeção mais retangular. Então, cada ângulo de abertura tem uma razão de existir, né? Então, você pode usar todos. @José Miguel. O que significa IP? Miguel, IP é índice de proteção. Então, você tem luminárias que são para uso externo, eles têm várias categorias de proteção. O primeiro IP, ele vai de 1 ao 6. Ele agora de cabeça eu não lembro se é poeira ou umidade, mas um é pó, o outro é líquido. Então, a gente fala IP65, ele protege 6 na primeira parâmetro e 5 na outra. É feito testes e você vai qualificando. Então, uma luminária submersa tem IP68, ela é super blindada, você pode submergir. Um postinho colonial, que é mais abertinho, que só tem um telhadinho, é IP44, ele é a prova de chuvas, mas eventualmente se tiver uma chuva, um tornado, um negócio que jogue água de baixo para cima e tal, você pode danificar ao longo do tempo, tem uma oxidação, ele não é vedado, né? Então você tem esse IPzinho, é isso, é o índice de proteção da peça para áreas externas, né? Porque a área interna não faz sentido. A gente fala que é IP20, né? São peças IP20 que são para áreas internas. E aí para a área externa é IP44, ou 65, ou 68 para submersão. E aí a peça pode ter qualquer IP que ela no teste der, mas geralmente a gente trabalha com isso. @laurasilva.96. Como é a parceria entre um arquiteto e um light designer? Olha, Laura, é muito legal. E é legal quando você tem a liberdade, porque como que eu vou explicar? Se tem alguns profissionais que querem desenhar e querem que você diga que o desenho deles está bonito, isso é muito complicado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado ali só para fazer pequenas correções. Você tem outros profissionais que já te demandam a criação. Então, te dão necessidade. Eu gosto muito de quando é uma parceria assim. O profissional, ele me passa a referência. Ele fala, Beto, eu quero esse espírito da luz. Eu quero essa luz com essa pegada. Ele não está dizendo que ele quer uma R, que ele quer uma aparelho. Ele não interessa. Ele quer essa luz. Ele está comprando uma luz. Isso é muito gostoso de trabalhar. Porque aí você pode de N formas chegar àquele efeito e você vai desenhando e vai criando. Mas eu acho que a essência do light designer é muito nesse sentido. É você entender esse projeto e junto com esse profissional você conseguir trazer uma qualidade técnica para chegar àqueles resultados, que às vezes ele desenha, mas ele não tem tanta técnica, ou ele pode ter uma noção, mas para conseguir projetar aquilo que ele tá pensando, que ele está imaginando. Mas a parceria pode se dar de várias formas, né? Agora, a mais solicitada. Quanto custa um projeto luminotécnico? Essa é bem complexa. Eu até fico triste para pensar nisso, porque a gente sabe o custo. Porque vamos falar de projeto de verdade. Não estou falando projeto de loja, não estou falando projeto de verdade. Projeto de verdade, você no mínimo tem que ir lá, fazer um levantamento, conversar com o cliente, entender essas necessidades, pensar possibilidades, rabiscar, voltar, apresentar. Então, isso custa dinheiro, né? Você pensar nesses translados, nessas visitas, depois que tudo é especificado, você tem um processo longo que você vai ser demandado, depois tem aquela instalação, tem ajustes finais, tem muita coisa. Então ele não pode ser barato. Outra questão é que você tem poucos profissionais que são qualificados realmente para fazerem isso, o que torna ainda um pouco mais de reserva de mercado. E o que eu acabo vendo é que
você só consegue, às vezes, viabilizar um projeto luminotécnico em projetos de alto padrão. Então, é um projeto comercial muito bacana, que tem verba para isso, um residencial muito bacana. E a iluminação, ela está em todos os lugares. Ela pode ser feita em projetos que têm orçamentos mais em conta também. A gente tem que buscar soluções, formas de viabilizar isso. E é muito delicado colocar valores aqui, mas existe um mínimo aí que precisa ser cobrado. Que às vezes esse mínimo, o cara que está fazendo o projeto de arquitetura todo já está cobrando, e a gente tem que cobrar pelo menos. É muito delicado calcular isso em vídeo. Então, eu agradeço demais aos inscritos da Ilunar. Clica nessa lâmpada bonitinha aqui para se inscrever no canal. Deixa o joinha. Eu não respondi alguma coisa, deixa aqui nas perguntas. Gostei desse vídeo, com esse tempo gostoso para falar com vocês. E estamos aí, muita luz para todos. Obrigado.